Essa análise aqui é aquela que eu comentei com vocês ao longo do dia de ontem. Postei no canal do Telegram, postei no canal do YouTube, postei como comentário fixo num dos vídeos de ontem. Então, o que eu fiz? Eu comuniquei a vocês que eu faria uma análise hoje, que no caso é essa aqui, corrigindo / atualizando as informações que eu passei para vocês ontem. Algumas das informações, tá? Não vou dizer, o vídeo inteiro não está com problemas. É só um momento ali que eu fiz uma reflexão, que foi muito mais do que um erro, por isso que eu achei uma coisa inadmissível. Eu não gosto muito de errar, mas errar tecnicamente, logicamente, como eu sou um ser humano, eu me perdoo completamente por isso. Agora, quando eu cometo um erro que atende às expectativas do atlanticismo, ou seja, eu caio numa jogada da narrativa atlanticista, da OTAN, eu acho que é um erro muito mais grave, por isso que eu preciso pedir desculpa para vocês, porque quando eu cometo esse tipo de movimento, eu acabo fazendo um jogo contrário àquele ao qual eu me proponho diariamente aqui e dentro da sala de aula ao longo da minha carreira como um todo, que é o fato de orientar as pessoas adequadamente e norteado pelos princípios da verdade e da honestidade. Agora, logicamente que eu não fiz por motivo de desonestidade, estou sendo honesto agora ao dizer que eu errei porque fui driblado, tomei um nó tático das narrativas atlanticistas e isso realmente eu não posso cometer esse erro, já que eu sou um formador de opinião, então eu preciso me desculpar com vocês, porque muitos de vocês esperam a análise e análises de outros canais, logicamente, para formular um parecer sobre o que está acontecendo. Então, quando eu cometo esse tipo de erro, eu acabo atrapalhando os estudos de vocês e não é essa a minha intenção. Então, eu estou fazendo essa análise para corrigir, inclusive demonstrar quais foram os mecanismos que me pegaram e pegaram muita gente por aí, logicamente. A coisa foi bem amarradinha, mas eu não deveria ter caído, eu não poderia ter caído, já que é um trabalho que eu faço aqui todos os dias. Então, para mim, é um erro inadmissível, tá? Eu não admito esse erro que eu cometi, eu vou ficar me punindo por alguns dias ainda, confesso para vocês, mas para mim foi um erro grave que eu cometi, posso ter atrapalhado a compreensão de vocês, pelo menos sobre esse tema, mas espero corrigir com essa análise aqui. Um dos pontos que eu trouxe na análise de ontem, ele está correto, logicamente, dentre outros pontos que eu trouxe. Só tem um ponto ali errado, que é uma avaliação que eu fiz. Ontem eu questionei o seguinte: que sentido faz a Rússia atacar um ponto de armazenamento de grãos no porto de Odessa logo depois de fechar um acordo com a Ucrânia sobre escoamento de grãos? Isso prejudicaria a imagem da Rússia, e essa foi uma reflexão que eu fiz com vocês no dia de ontem, e essa reflexão está correta. Onde é que eu errei? Eu errei quando eu embarquei nessa narrativa de que o ataque foi a um ponto de armazenagem de grãos, e não foi. Foi aí que eu errei. Porque, na verdade, quem disse que foi um ataque a um ponto de armazenagem de grãos no porto de Odessa foi o governo ucraniano. Na verdade, o ataque foi promovido pelo governo russo, pelos militares russos, a uma instalação militar e a um navio que tinha armas. E não comprometeu minimamente o ponto de armazenagem de grãos do porto de Odessa. É aí que está o meu erro. Só que a partir dessa situação, o atlanticismo começou uma ampla propaganda. Aí eu fiz o quê? O meu erro de ontem contribui para essa propaganda. Isso para mim, cara, me dói na alma cometer um erro desse tipo. Porque é o trabalho que eu estou todo dia aqui, fazendo de maneira cuidadosa uma análise para não deixar avançar a narrativa atlanticista. E cometendo o erro que eu cometi ontem, invariavelmente eu acabei contribuindo para isso. E o pior de tudo é que eu sou um cara atento e minucioso, cara. Foi uma coisa que me passou mesmo. Honestamente, eu peço desculpas para vocês que acompanham o canal, porque é o tipo de coisa, o tipo de erro que eu não posso cometer como pessoa que está estudando essas coisas. Tá, então, realmente, ontem eu contribuí para a desinformação. Espero que a rede... Os caras esperam tu cometer um erro desse tipo para tirarem o canal do ar, né? Mas vamos lá. Então, seguinte, vamos entrar nos 6 pontos e vamos desfazer essa situação como um todo e vamos explicar aí quais são as artimanhas e, logicamente, que eu vou trazer artigos que o Atlantic Council já publicou e quanto mais eu leio, mais raiva me dá, porque eu acabei errando e caindo na jogada dos caras e quanto mais eu analiso, mais eu vejo que eu cometi o erro e contribuí para a jogada deles, então... Vamos tentar desfazer isso aqui. Trouxe algumas notícias novas, artigos para a gente discutir aqui. O Atlantic Council está loucamente publicando artigos sobre esse ataque russo aos grãos que estavam no porto de Odessa. Na verdade, o ataque não foi onde estão os grãos. O ataque foi numa instalação militar e a um navio. E não comprometeram minimamente os grãos. Tanto é que a ONU, ela sequer pensou em voltar atrás na questão do acordo e muitos setores ucranianos não querem voltar atrás no que diz respeito à questão dos grãos.
né, a questão do acordo no que diz respeito, o acordo que diz respeito à questão dos grãos. Por quê? Porque não teve nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Mas o atlanticismo, logicamente, está reproduzindo esse discurso. Então vamos entrar nos 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias, e vamos desemaranhar essa história como um todo aí. E vamos arredondar a coisa, tá? Então, novamente, meu pedido de desculpa para vocês. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Vocês sabem muito bem que quando eu cometo um erro técnico, ou um erro desse tipo que é mais grave, é um erro técnico que contribui para o lado oposto, já que eu tenho uma posição anti-atlanticista, eu preciso pedir uma desculpa dobrada para vocês, tá? Primeiro ponto. Atualizando a situação. O ataque ao porto de Odessa não foi aos grãos, a um ponto de armazenagem de grãos, e sim a uma instalação militar. E o ataque, logicamente, foi russo. O que eu pensei ontem que o ataque não faria sentido e realmente não faria de jeito nenhum é a Rússia atacando um ponto de armazenagem de grãos. Porque isso prejudicaria a imagem dos russos. Tanto é que a mídia está usando justamente esse episódio, que nem foi um ataque a uma instalação onde tem grãos armazenados, para culpar a Rússia. Imagine se fosse um ataque diretamente a um ponto de armazenagem de grãos. Por isso a minha reflexão de ontem. Esse ataque só pode ter sido promovido pelo próprio atlanticismo, porque se a Rússia fizer, é uma burrice enorme. Só que a informação que eu tinha era informação do governo ucraniano, que é uma informação do governo ucraniano e merda valem a mesma coisa. E foi justamente o meu erro no dia de ontem. Questão importante, essa informação é do governo ucraniano e está sendo reproduzida pela mídia corporativa. Então a questão é justamente essa, e eu estou aqui justamente para desfazer essa informação que eu passei ontem. Então vamos continuar, vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, Zelensky, o presidente da Ucrânia, está usando este fato, que é um fato mentiroso, que o ataque teria sido a um ponto de armazenagem de grãos, quando foi a uma instalação militar na região do porto de Odessa. Então, segundo ponto, o Zelensky está usando este fato para pressionar pelo rompimento do acordo no que diz respeito à questão do escoamento de grãos pelo Mar Negro. Então, no dia de ontem, a parte que eu explico todo o acordo, ela está adequada, não tem nenhum problema ali, tá? Então, ontem eu já expliquei o que foi esse acordo. Intermediado pela Turquia e pela ONU, mas sobretudo porque é um projeto turco faz um tempão, a intermediar essa relação, Rússia e Ucrânia chegaram a uma solução para o escoamento de grãos que estão na Ucrânia pelo Mar Negro. Então, o que o Zelensky está tentando fazer? Está tentando melar este acordo, porque esse é um acordo que não tem o protagonismo da OTAN. Então, a OTAN está batendo contra isso. Tanto é que o Atlantic Council está fazendo vários artigos criticando não só o acordo, como está ressaltando o ataque militar russo como um exemplo de que esse acordo não vale nada, de que esse acordo tem que ser rompido porque a Rússia vai ferir o seu acordo. Sendo que o ataque militar russo tem a ver com o seu conflito contra a Ucrânia, não tem nada a ver com um ataque tentando impedir a saída dos grãos. A gente tem uma guerra de informação aí, a gente tem uma guerra de informação o tempo inteiro. A minha insatisfação comigo mesmo diz respeito ao fato de eu ter atrapalhado na guerra de informação para quem quer chegar à verdade no dia de ontem. Então vamos corrigir isso aí. Terceiro ponto, o atlanticismo já está afirmando que o acordo não terá longa duração. Repito, terceiro ponto. O atlanticismo já está afirmando que o acordo não terá longa duração. Isso está num artigo do Fórum Econômico Mundial, não, né? Um artigo do Atlantic Council do dia de ontem. Porque, segundo o Atlantic Council, a Rússia ela vai gerar cada vez mais uma situação de insegurança e que esse acordo não poderá ir à frente. Que o acordo pode ser momentaneamente bom para a Ucrânia, assim como para as populações que dependem dos alimentos que saem da Ucrânia, mas a longo prazo vai ser ruim porque isso melhora a imagem do governo russo e isso temporariamente dá campo geopolítico porque melhora a imagem do governo russo. Então o Atlantic Council, quando tu acessa o portal dos caras, o que é o Atlantic Council para quem nunca assistiu aqui o canal, tá? O Atlantic Council é um centro de estudos, um think tank da OTAN. Então eles vão passar a visão de mundo atlanticista. Eu acompanho o Atlantic Council para não cair nas jogadas dos caras, justamente por isso eu estaria emputecido por ter caído numa das jogadas dos caras. Que é uma coisa que até então eu não me recordo ter caído, não ter escorregado em nenhuma jogada deles. Mas desta vez eu
Eu acabei caindo porque eu reproduzi uma informação do governo ucraniano, cara. Isso aí não dá para fazer. Normalmente eu checo essas informações e essa me passou batido, cara. Eu não vou me perdoar de jeito nenhum. Quarto ponto. Então o terceiro ponto é o seguinte, o atlanticismo já está afirmando que o acordo não terá longa duração. Então significa o quê? Que os caras vão metralhar esse acordo aí. Já estão metralhando o acordo, já há uma propaganda em torno disso. Há um trabalho intenso da mídia para dizer que acordo com a Rússia não vale nada, porque a Rússia assinou um acordo e já atacou os grãos no porto de Odessa, quando foi um ataque a uma instalação militar e a um navio com armas. Até porque assim, a Turquia é quem está responsável por averiguar se armas não vão entrar pelo porto e se não vai ter armamento, não vai ter uso do Mar Negro, aproveitando essa entrada e saída de navios da Ucrânia, não vai ter armamento chegando pelo Mar Negro. Então a Turquia que vai fazer esse papel. Quarto ponto. O artigo lamenta, um dos artigos publicados ontem pelo Atlantic Council, que é esse centro de estudos da OTAN. Então acessem lá o portal do Atlantic Council e deem uma lida nos artigos que eles estão publicando, que eles estão bem indignados por causa do acordo. O ataque russo é o que está fazendo dar uma sobrevida para a narrativa atlanticista, mas o acordo em si foi uma derrota geopolítica muito grande para o atlanticismo. Tá? Quarto ponto, o artigo lamenta Turquia e Rússia terem tido um ganho de imagem por causa do acordo. Repito, o artigo lamenta Turquia e Rússia terem tido um ganho de imagem por causa do acordo para escoamento de grãos. Outro setor que perde muito são os setores financeiros que estão apostando numa crise cada vez maior na Ucrânia. Porque quanto mais crise na Ucrânia, mais conflito na Ucrânia, mais tu mantém a Rússia sob sanções, a Bielorrússia sob sanções também, até por causa porque eles conectam a Bielorrússia diretamente à Rússia, sendo que a Bielorrússia já vinha sendo sancionada, os fertilizantes bielorrussos já vinham sendo alvo de sanção antes do conflito, tanto é que eu pontuei isso aqui. Inclusive, esse é um indício de que existe um ataque ao setor de alimentos no mundo, que é atacar a Bielorrússia diretamente com sanções que atingem os fertilizantes, já que a Bielorrússia exporta fertilizantes. Então, os setores financeiros transnacionais que esperam reformatar o sistema da produção de alimentos a partir de uma crise alimentar, uma crise produtiva, também perdem com esse acordo. Então, tem muita gente que não está satisfeita com esse acordo. Como a OTAN é um braço armado, um braço geopolítico dos interesses financeiros transnacionais do Ocidente, de vários desses interesses, acaba que existe uma agenda bastante grave que deve ser combatida pela mídia corporativa, porque o sucesso desse acordo é uma derrota para esses setores. Por isso, o trabalho da mídia corporativa de fazer esse enxovalhamento do acordo, o enxovalhamento da Rússia e assim por diante. Quinto ponto. O governo norte-americano, prestem atenção nesse quinto ponto, nessa notícia do quinto ponto aqui, que foi uma entrevista se eu não me engano, isso aqui foi uma entrevista que a Samantha Power deu para a CNN e ela comentou sobre isso. Quinto ponto. O governo norte-americano, pela fala da Samantha Power, disse, Tiago, eu não sei quem é a Samantha Power, dá uma pesquisada que tu vai ver qual é a área de atuação da Samantha Power, já falei várias vezes sobre ela aqui no canal, inclusive quando ela foi escolhida como uma pessoa para fazer parte do governo Biden, eu discuti essa questão aí da importância da Samantha Power, que é uma espécie de responsável pelo caos nos mais variados países. Então a Samantha Power é alguém que fala com conhecimento de causa sobre gerar bagunça no país dos outros. Quinto ponto. O governo norte-americano disse, através da Samantha Power, estar trabalhando num plano B, essa foi a expressão que ela usou, para escoar os grãos. Ora, já não há um acordo entre Rússia e Ucrânia para que os grãos, intermediado pela Turquia, para que os grãos sejam escoados pelo Mar Negro? Que diabo a Samantha Power está falando de plano B? Se ela está falando num plano B, é porque os norte-americanos vão atacar o plano A. Isso é uma coisa evidente. A primeira leitura possível a partir dessa fala da Samantha Power é essa. Se estão malhando pau no plano, se estão falando sobre a emergência de um plano B para escoar os produtos, os grãos da Ucrânia, é porque o plano A vai ser afundado antes de nascer. Então muita coisa vai acontecer e muito ataque vai ser promovido contra esse acordo intermediado pela Turquia entre Rússia e Ucrânia.
Até porque o acordo fere a imagem do atlanticismo. Ele não intermediou essa relação. Foi um país, que é a Turquia, que embora faça parte da OTAN, a Turquia tem uma posição muito crítica e peculiar no que diz respeito a esse conflito que acontece na Ucrânia. Até porque se o conflito na Ucrânia ele ganhar o Mar Negro e virar um conflito naval sério, isso vai afetar a costa norte da Turquia, que é banhada pelo Mar Negro. Dá uma olhadinha no mapa aí que tu vai ver isso. Então esse acordo fere a imagem do atlanticismo, porque não foi ele que intermediou essa relação. E é um acordo que a Rússia está buscando há um certo tempo. Então, de certa forma, Turquia e Rússia saem maiores desse acordo, porque isso estava sendo buscado pela Rússia e intermediado pela Turquia há um certo tempo. A ideia do plano B da Samantha Power e do governo norte-americano é escoar os grãos por terra, né? Por terra eu digo pelas vias férrea, rodoviária, mas também por rios. Mas pela Europa. Bom, aí já tem uma outra questão também que eu já discuti com vocês aqui no canal, que é o fato dos alimentos que são produzidos na Ucrânia estarem sendo saqueados pela União Europeia, que é uma outra questão que eu já discuti com vocês. Então, além desse plano B privilegiar o atlanticismo, porque passa a imagem de que quem está dando a solução é a Europa, os Estados Unidos e assim por diante, também tem a questão do roubo de alimentos. E isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes aqui no canal, o fato de países europeus estarem sequestrando alimentos que estão na Ucrânia e não conseguem escoar, que não são escoados pelo Mar Negro. Então essa é uma questão a se discutir também no meio desse processo aí. Sexto e último ponto, para a gente encerrar essa discussão aqui. Sexto e último ponto. O atlanticismo quer evitar que a solução para a questão dos grãos ucranianos passe pelo sul global. Então vou repetir o sexto ponto. O atlanticismo quer evitar que a solução para a questão dos grãos ucranianos venha do sul global. E ela veio do sul global, porque foi a Turquia que intermediou, a Rússia que levou à frente uma ideia que já vinha namorando há um certo tempo. Então Ucrânia e Rússia sentaram para conversar com o intermédio da Turquia. Então, Ucrânia e Rússia sentaram para conversar com o intermédio da Turquia e chegaram a uma solução sem a intromissão do atlanticismo para um problema produzido pelo atlanticismo, que é o conflito na Ucrânia. Então, o que aconteceu aí no meio dessa coisa toda? O que aconteceu aí foi justamente que o atlanticismo não participa da solução, a solução vem do sul global. E quanto melhor a imagem do sul global, quanto melhor a imagem dos BRICS, por exemplo, tanto é que a Turquia ela flerta com a ideia de fazer parte dos BRICS, quanto mais a imagem do sul global melhora, tanto maior a sua capacidade de aderência para um projeto unificado desses países. Quanto mais os BRICS, por exemplo, os países que compõem os BRICS, acenam como governos que oferecem soluções pragmáticas, tanto mais os países se afastam do atlanticismo e se aproximam desse projeto mais pragmático. É justamente por isso que também há uma guerra de informação, também há uma propaganda política e geopolítica enorme. Porque quanto melhor a imagem geopolítica, maior a capacidade de aderência desse país no cenário global. Então, o que deixa o atlanticismo ferido nesse projeto como um todo é o fato do atlanticismo não ter dado uma solução para um problema que ele criou. Porque o projeto do interesse financeiro transnacional é qual? É criar um problema e aparecer com uma solução que já estava no gatilho antes. Só que essa solução aumenta o monopólio desses setores. Então, quando o atlanticismo produz um problema e o sul global aparece com uma solução, primeiro que frustra o projeto das oligarquias financeiras transnacionais do Ocidente. E segundo, que a imagem do sul global melhora como a imagem de um conjunto de países que consegue resolver os problemas. E prestem atenção, ontem eu estava lendo um texto do Atlantic Council, um dos artigos que foi publicado recentemente, e eles já utilizam a expressão sul global com muita naturalidade, como se estivessem tentando dialogar com o sul global. Então vamos prestar atenção nesse movimento aí do Atlantic Council tentando conversar com o sul global. Inclusive eu acho que a parte do artigo que falava sobre isso dizia que a Rússia gerou um problema de escassez de alimentos para o sul global. Então, o atlanticismo é o adversário direto do sul global. Esse aqui é um ponto importante. Então é como se eles estivessem tentando dialogar com o principal alvo das suas operações de controle, para tentar retomar a hegemonia, mas eu acho que isso já é uma coisa fora do alcance do atlanticismo,
retomar a hegemonia no mundo inteiro. Não à toa o projeto é reduzir a região de domínio para aumentar o nível de controle sobre essa região agora menor, já que no mundo inteiro a hegemonia ficou bastante comprometida. Dito isso, vou parando por aqui, espero ter desfeito o que eu fiz no dia de ontem, né? Foi um erro, repito, peço as minhas desculpas aqui, não gosto de cometer esse tipo de erro, vocês estão aqui para se informar e não para serem desinformados. Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho funcionando aqui diariamente. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo do vídeo, e tu pode ajudar pela seguinte chave, eu te digo também aqui se tu não quiser olhar aqui embaixo. É pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, sempre no valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Vou parando por aqui e tchau para vocês.